Fala aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, a ideia é mostrar a minha coleção, né, de jogos de RPG de mesa. Conforme foi colocado no vídeo anterior, eu vou apresentar a vocês os RPGs que eu tenho e conversar um pouquinho sobre eles, mostrar os pontos que eu considero pontos fortes, os pontos fracos, e no final de uma análise que vai ser bem breve, e que vai servir para realmente mostrar para você que não conhece, está interessado, se vale a pena ou não comprar o sistema que eu vou estar apresentando no vídeo. E nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês o Dungeons and Dragons da quinta edição de 2014, tá? Não de 2024 agora, que é uma nova versão que eu não vou adquirir por uma questão pessoal, não gostei. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, vamos lá. D&D quinta edição, na versão de 2014. Para a gente entender um pouquinho de D&D, né, eu falei que é D&D quinta edição. Então a gente já teve quatro edições anteriores, né, desde a primeira, D&D da caixa preta, da caixa vermelha. Depois a gente passou para Advanced Dungeons and Dragons. Eu estou falando da década de 70, 80, até virar os anos 2000 com a terceira edição. Houve uma quarta edição que divide muito opiniões, e para chegar em 2014 na quinta edição. Sérgio, o que é o Dungeons and Dragons? O Dungeons and Dragons ele vai trazer a você uma ideia, um mundo, né? Você pode, dentro do sistema de Dungeons and Dragons, você pode ter vários mundos diferentes ou planos. Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente. E você tem um conjunto de regras, um sistema de regras, onde você vai interpretar papéis. Vai ter um jogador que é o mestre e os demais jogadores, cada um interpretando um personagem. Acho que existem vários vídeos aí na internet, se você quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar sobre o que é um jogo de interpretação de personagens, né? O role-playing game, o RPG, você vai encontrar sem dificuldade. E aí eu parto para o foco mesmo de trazer um pouquinho mais do D&D especificamente. Sérgio, o que eu preciso para jogar? Eu me interessei, quero jogar Dungeons and Dragons quinta edição. Eu particularmente acho que você só precisa de 3 livros para você poder iniciar uma campanha, chamar seus amigos, um grupo de amigos e se divertir jogando D&D quinta edição. Você precisa do livro do jogador. Está aqui a edição em português, saiu aqui do Brasil. Então, com essa edição aqui, você aprende todas as mecânicas do jogo. Você vai entender desde criar o seu personagem até as regras mais importantes, é óbvio, né? Então você vai escolher a sua profissão, sua raça, as capacidades e perícias que ele tem, né? Você vai mergulhar mesmo na criação dos personagens e entender como é que funcionam as regras de combate, de interação com outros personagens do mestre, magias, enfim. Então tá tudo aqui, com um pouquinho de paciência, lendo as regras, você pega tudo que você necessita no livro do jogador. Ah, Sérgio, então eu não preciso de mais nenhum outro livro? Por incrível que pareça, não. Só com o Player's Handbook, né, o livro do jogador, você já consegue jogar D&D. Só que não é uma experiência completa, né? Então você tem essa tríade, que é o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros, né? Então o que é o livro do jogador? Aquilo que eu falei. São as regras básicas, como montar um personagem, como conduzir uma aventura, uma campanha, etc. O livro do mestre é o que o nome já diz. Você vai ter uma edição que vai a fundo no que o mestre precisa saber para poder conduzir uma campanha, trazer desafios aos personagens. Esse é um livro para o mestre do jogo ele poder se aprofundar, para ele poder se especializar. Aqui tem dicas de world building, como criar também masmorras, tem uma gama enorme de objetos, geradores de tesouros, como fazer encontros com inimigos mais equilibrados ou menos equilibrados, enfim. É um livro que vai fazer com que o mestre ele se aprofunde na hora de criar
as aventuras nas quais os jogadores vão mergulhar. E por fim, o livro dos monstros, né? O manual dos monstros, Monster Manual, que ele complementa. Dos três, com certeza é o menos necessário, mas enriquece tremendamente, porque é o manual dos monstros que vai trazer em detalhes a grande maioria das criaturas, com todas as características, todas as habilidades que elas possuem, detalha um pouquinho da sua organização, os detalhes, né, de cada raça, cada espécie, como eles se organizam, como vivem, se são solitários, desde os mais fantásticos e mágicos até as criaturas mais mundanas também, que no final do livro você vai ter uma série, Sombra, maravilhoso, e você vai ter uma série de listas também com animais como cavalo, cachorro, dos mais mundanos até os mais terríveis, né? Como o Beholder. Então eu acho que essa trinca aqui é o básico para você poder se divertir, juntar um grupo de amigos e jogar D&D quinta edição, tá bom? A partir de agora, todos os livros, sem exceção, que eu vou mostrar aqui, eles não são essenciais para que você jogue uma partida de Dungeons and Dragons, tá ok? Cada um deles tem um tema, tem um objetivo. Eles, como eu falei, eles não são essenciais, mas eles somam muito dentro do que eles se propõem, tá bom? Então, vamos começar com esse livrinho aqui. O Guia do Aventureiro para a Costa da Espada. Para você que não conhece, a Costa da Espada é uma região dentro do continente de Faerun, e dentro dessa ambientação, ela é dentro da quinta edição, é a mais clássica, né? Então, se você não quiser comprar o Guia do Aventureiro, não quero mais nada, só quero aquela tríade do livro do jogador, do mestre e dos monstros. Quando você for jogar, o mundo que você está criando, ele já, se não for um mundo criado por você, ele já está em Faerun. Então, quando você pega esse Guia do Aventureiro, ele vai fazer você mergulhar nessa ambientação que é a mais conhecida nos jogos, nos livros, né? Nos livros que saem, principalmente, né? Com relação a Dungeons and Dragons, a maior parte dessas ambientações se dão na Costa da Espada. Então você tem um guia que vai apresentar essas cidades, vai apresentar as florestas, os pontos de interesse, ruínas, montanhas, personagens mais importantes, que são os NPCs, né? Non-player characters, que são personagens do mestre, e que podem vir ou não a interagir com os heróis, né? Os personagens dos jogadores. Como eu falei, não é essencial, mas eu acho que dentro dos livros que são suplementos, eu acho que é um bom suplemento para você ter uma ideia de uma boa ambientação para você começar a jogar. Próximo livro é um dos personagens mais icônicos, que é o Mordenkainen. Ele é um mago, é um mago muito poderoso dentro da lore, né, de D&D. E ele vai apresentar, né, ele vai guiar o leitor dentro dos monstros do multiverso. Pô, Sérgio, que livro é esse? Esse aqui é um complemento ao livro dos monstros, onde vai detalhar algumas das criaturas que já são apresentadas no livro básico dos monstros e vai trazer novas criaturas também para que você possa somar, né? Você possa trazer novos desafios dentro dos seus jogos ali para encontro com seus personagens. Então você tem uma série de demônios, diabos e mais uma série de criaturas fantásticas, gigantes, né? Gigante da Tempestade, quintessencial. Então explica um pouquinho dessa sociedade dele, tem mais características, enfim. Você tem mais uma série de novos personagens que vão enriquecer o seu jogo se você quiser. É essencial? Não mesmo, tá bom? Então, pô, não quero comprar? Não compra, tá bom? Eu acho que se você quer enriquecer e tem como comprar, compra. Mas perto do Guia do Aventureiro para a Costa da Espada, comparando esses dois, eu ficaria principalmente com o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada e esqueceria esse Monstros do Multiverso. Pode comprar? Compra, mas não é essencial não. Chegamos agora no caldeirão de todas as coisas de Tasha,
É mais um livro que vai apresentar utensílios, ferramentas, objetos principalmente mágicos. Tasha é uma feiticeira poderosa dentro da lore de D&D também. Quem começar a jogar vai começar a entender quem é essa pessoa. É um NPC também muito poderoso e é ela que apresenta, como Mordenkainen apresentou as criaturas do multiverso. A Tasha vai apresentar uma série de objetos, artefatos mágicos. Há também algumas especializações para o seu personagem, caso ele seja tocado pela magia de alguma forma. Então tem listas de magias novas. Enfim, é um suplemento que vai trazer uma nova vertente, vai trazer uma nova visão, vai enriquecer personagens que lidam com magia, seja magia arcana, sejam bruxos, e por aí vai, porque você tem várias possibilidades de personagens que podem usar magia, né, dependendo da sua escolha para o seu personagem. Então, um caldeirão de todas as coisas de Tasha. É um livro raro hoje em dia, principalmente o traduzido, mas eu acho que é uma boa aquisição, principalmente se você gosta de se enveredar. A sua mesa tem jogadores que gostam de personagens que queiram ficar poderosos junto da magia. Eu acho uma aquisição bem legal. Também não é essencial, mas soma muito. O Guia de Xanatar sobre todas as coisas. Xanatar. Eu vou fazer vídeos depois, se eu puder, especificamente sobre esses grandes personagens. Xanatar é um beholder, né? Um observador, essa criatura aqui com um olho só. Todo mundo conhece, né? Muito por aquele desenho antigo da Caverna do Dragão. Tinha um observador, o olho do observador, aquele episódio icônico. O Xanatar é um beholder, né? Um observador. Ele é um líder de uma guilda de ladrões. E, enfim, ele tem muitos conhecimentos do submundo. Então ele criou um guia interessante, né? O Guia de Xanatar é a visão dele sobre o quê? Sobre tudo. Ele é um entendido de tudo, né? Então, sobre todas as coisas. Então, isso aqui é um guia em que ele vai levar você, leitor, ao que ele entende sobre novas habilidades, novas profissões, mais alguns artigos que você pode, ou utensílios, ferramentas que você pode comprar. Existe também alguns resumos aqui sobre algumas criaturas, existem listas sobre objetos, tesouros, como você montar um tesouro para dentro de um calabouço que você desenvolveu. Eu estou sem ideia para como criar um tesouro de um dragão. Aqui você vai encontrar. Você tem novas magias, dependendo do colégio mágico que seu personagem participa. Enfim, é um livro bem interessante. Ele tem uma linguagem bem legal do Xanatar, que é um líder, né, de uma guilda de ladrões. Então ele vai trazer uma série de novas possibilidades aí para o seu personagem dentro do D&D quinta edição, tá bom? Eu acho muito legal, eu acho que é uma boa aquisição. De todos o que eu mostrei até agora, eu acho que o Aventureiro da Costa da Espada, o guia, né, é muito bom, seguido do Guia de Xanatar.